Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos, uma saudação a todos vós e a todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Posto Emissor do Funchal. Nesta missa nós celebramos o segundo domingo desta grande festa da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. E é por isso que temos aqui esta pintura do Senhor da Divina Misericórdia. Hoje eu vou rezar, oferecer esta missa em sufrágio pela mãe do Sr. Bispo, que ontem faleceu, Dona Luzia Silva, rezando por ela e também pelo Sr. Bispo, pelo seu pai, por toda a sua família, que o Senhor nos conforte. Rezo também a missa do 7º dia, por João Fernandes Gonçalves, que o Senhor também o faça encontrar diante de si a sua eternidade, também conforte a sua esposa e os seus filhos. Rezo também hoje por António Nóbrega e família, Laurina de Castro Silva e Raul da Silva, Maria de Jesus Abreu e Agostinho Gonçalves Diogo, Sidónio Fernandes e seus pais, João Alberto e seus pais, Esther Pereira e Paulo Pereira Andrade, Manuel Lessa Abreu e António Lessa em desencargo, Maria Uber Auxiliadora, Mário Costa e família, Maria Ivone Andrade, o Sr. Padre Rogério, o 4º aniversário do seu falecimento, Tiago Barbosa e família, Hilário Olga, Maria Natália Ornelas e José João Correia. Rezamos também intenção pelas almas do purgatório, pelo grupo de Santo António que recebe a imagem peregrina, por Salomé Soares Henriques e família, ação de graças a Jesus Misericordioso, ação de graças ao Santíssimo Sacramento, ao anjo da guarda da família Manério e Araújo, ação de graças pelo aniversário natalício de Tiago de Andrade, muitos parabéns, ação de graças a Nossa Senhora de Fátima, ação de graças a pelos defuntos da família Homem de Gouveia e por uma intenção particular. Irmãos, e para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa, vamos todos reconhecer que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
aos homens por ele amados, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Oremos, guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os irmãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e das orações. Faremos inumerados prodígios e milagres realizados pelos apóstolos. Toda a gente se enchia de temor. Todos os que haviam abraçado a fé viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedades e bens e distribuíam o dinheiro de todos, conforme as necessidades de cada um. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só alma. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e gozando da simpatia de todo o povo. O Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Palavra do Senhor. Aclamai o Senhor.
Leitura da primeira epístola de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos fez renascer, pela ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, nem se mancha, nem desaparece. Esta herança está reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que se vai revelar nos últimos tempos. Isto vos enche de alegria, embora vos seja preciso ainda, por pouco tempo, passar por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, que se prova pelo fogo, seja digna de louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Sem o terdes visto, vós o amais. Sem o ver ainda, acreditais nele. Isto é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque conseguis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A reading from the first letter of St. Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who is in great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by the power of God are safeguarded through faith to a salvation that is ready to be revealed in the final time. In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor of the revelation of Jesus Christ. Although you have not seen him, you love him. Even though you do not see him, nor yet believe in him, you rejoice with an indescribable and glorious joy, as you attain the goal of your faith, the salvation of your souls. The word of the Lord. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus,
Veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Caros irmãos, hoje celebramos o segundo domingo da festa da Páscoa. Não é o segundo domingo depois da Páscoa, porque ainda estamos durante 50 dias até o Pentecostes a celebrar esta grande festa que é a Páscoa. Neste segundo domingo da Páscoa, por iniciativa do Papa João Paulo II, celebramos o domingo da Divina Misericórdia. E aqui está o quadro da Divina Misericórdia, para que possamos saborear o amor de Deus, a sua misericórdia, que perdoa sempre, perdoa tudo, nunca se cansa de nos perdoar, e por isso nunca fiquemos desesperados e tristes ou cairmos na tristeza, na angústia, a pensar que algum pecado nos possa afastar de Deus. Volta para o Senhor, porque Ele é misericórdia. Volta e confia para o Senhor, porque Ele é clemente e compassivo. É isto que é celebrar a festa da misericórdia e aprendermos também nós a sermos uns para com os outros misericordiosos. Caros irmãos, quero agradecer muito. Nós recolhemos no ofertório do Domingo de Ramos a renúncia da Quaresma. Este ano a renúncia da nossa Quaresma foi destinada a ajudar a Caritas Nacional para ajudar as famílias que sofreram aquelas tempestades, como em Leiria e outras localidades do continente. E a nossa renúncia já enviei e foram realmente muita generosidade da parte de todos. 4.300 e tantos euros foram enviados. Muito obrigado pela vossa generosidade. É um sinal da nossa Quaresma, das nossas renúncias, é um sinal da alegria pascal, a caridade e a fraternidade. Caros irmãos, hoje, na leitura do Evangelho, nós vemos aqui que os apóstolos, antes de encontrarem o Senhor, fazerem a experiência com o ressuscitado, eles estavam fechados e tristes. Mas quando o Senhor lhes aparece, algo novo acontece nos seus corações e eles vão encher-se de alegria, de espanto, de surpresa ao ver o Senhor ressuscitado e tornam-se anunciadores da ressurreição. Caros irmãos, não basta dizer e afirmar que Jesus ressuscitou. É preciso, acima de tudo, fazer a experiência de encontro com aquele que está vivo, que nos ama, de encontro com o ressuscitado. E não basta fazer a experiência de encontro com o ressuscitado. É necessário também, a partir desse encontro, transformar a nossa vida numa vida mais de Deus, numa vida cheia de confiança para enfrentar os desafios da vida diferentes. Cada um tem a sua realidade,
mas enfrentarmos a partir deste encontro com o Senhor. Que o Senhor reanime o nosso batismo, a nossa fé, a nossa caridade, a nossa esperança. Que possamos celebrar a Páscoa já com um gesto todos os dias, quando acordamos, dizer obrigado, Senhor, um gesto de gratidão, agradecer-lhe por mais um dia que começa. E também o tempo da Páscoa é um tempo para celebrar a Eucaristia com mais alegria, com mais fervor, com maior participação. A Eucaristia é encontro com o Senhor que nos chama, que nos ama e que nos quer enviar. Ainda ontem, na catequese dos crismas de adultos, eu perguntei-me porquê que os católicos vão à missa ao domingo assim em grande festa? Devemos ir todos os dias, e todos os dias nós celebramos, mas ao domingo, principalmente, todos somos chamados a celebrar a Eucaristia. Porquê? Ninguém sabia dizer porquê. É porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Vemos aqui que Jesus ressuscita e aparece aos seus apóstolos. E a partir daí, desse domingo até agora, todos estes domingos, nós encontramos com o Senhor ressuscitado. Gerações e gerações a celebrar a presença de Deus na nossa vida e a fortificar-se na fé pelo seu encontro. Vemos aqui que um dos apóstolos não foi à missa. Faltou a missa no domingo. Tomé. Logo que os apóstolos foram ter com Tomé, dizemos: Tomé, nós vimos o Senhor, Ele ressuscitou verdadeiramente. Tomé não acreditou. Porquê que Tomé não acreditou? Porquê que teve tanta dificuldade em acreditar? Porque faltou a missa, porque não foi a Eucaristia. É a Eucaristia, alimentados pela fraternidade, pela Igreja, pela palavra anunciada, pelo sacramento que comungamos, é aí que nos alimenta também e amadurece a nossa fé para poder, com os olhos da fé, reconhecer o Senhor no meio de nós. Sem Eucaristia, ficamos sozinhos, só por nossa conta, com a nossa fé, que acaba muitas vezes por ser uma opinião própria, uma coisa muito subjetiva, mas que muitas vezes se afasta daquilo que é a fé católica. Por isso, caros irmãos, Tomé teve grandes dificuldades. De certa maneira, Tomé também nos representa a nós das nossas dificuldades em acreditar. Estão a ver como até um apóstolo que viveu com Jesus, viu tantos milagres, viu a multiplicação dos pães, viu a água transformada em vinho, viu curas, milagres, ressurreições, vidas perdidas que foram encontradas e reintegradas. Tomé tem tanta dificuldade. De certa maneira, a dificuldade dele nós até podemos reconhecer nas nossas também dificuldades na nossa caminhada. Mas Tomé fez caminhada e é importante que todos possamos fazer e não desistir, mas perseverar neste caminho de fé. 8 dias depois, lá está Tomé foi à missa e Jesus aparece e diz: Tomé, então tu tens dificuldade em acreditar, tu precisas de tocar em mim para acreditar, toca aqui nas minhas chagas, toca no meu lado trespassado. E Tomé ficou impressionado. Também ficou, de certa maneira, um pouco triste, porque tinha duvidado, porque não tinha acreditado no testemunho tão alegre dos seus companheiros, dos apóstolos. E Tomé vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Olha que oração tão pequenina e tão bonita. Dizer ao Senhor: meu Senhor e meu Deus. Seja esta a nossa oração, seja esta hoje a oração da Igreja. Meu Senhor e meu Deus. Caros irmãos, felizes somos nós porque acreditamos, não é preciso ver e tocar, que o Senhor nos dê fé, aumenta a nossa fé, e somos felizes porque acreditamos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstanciado ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceram dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, elevemos a Deus as nossas orações, dizendo todos: ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis da Santa Igreja se reúnam em cada Páscoa semanal para escutar a palavra, partir o pão e orar juntos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os novos batizados vençam a prova a que é submetida a sua fé, mais preciosa do que o ouro perecível, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os cristãos alcancem a graça de acreditar sem terem visto e se encontrem no seu íntimo com Jesus, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor Jesus ressuscitado dê a paz e a alegria aos que andam tristes, aos pobres, aos infelizes e aos doentes, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa comunidade aqui presente, que recebeu o perdão dos seus pecados, adore o Pai, se entregue a Cristo e viva do Espírito, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Atendei com bondade, Senhor, as nossas orações. Ouvi as preces da vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, a oferta do vosso povo, fazei que ela santifique a nossa vida e torne eficaz a nossa oração.
por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior festa, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, ressuscitou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na alegria, os anjos e todos os santos proclamam com alegria, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, nosso Bispo Nuno e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos nossos irmãos Luzia Silva, João Fernandes Gonçalves, António Nóbrega e família, Laurita de Castro Silva e Raul da Silva, Maria de Jesus Abreu e Agostinho Gonçalves Diogo, Sidónio Fernandes e seus pais, João Alberto e seus pais, Esther Pereira e Paulo Pereira Andrade,
Manuel Lessa Abreu e António Lessa, Maria Uber, auxiliadora, Mário Costa e família, Maria Ivone Andrade, pelo Sr. Padre Rogério, por Hilário Polgán, Maria Natália Ornelas e José João Correia, e por Thierry Barbosa e família. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia também de todos nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, São Tomé, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Alegres, confiantes, fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos da paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por Santo Cristo, guarda-me para a vida eterna.
Deus, rico de misericórdia, que nos alimentais com a Eucaristia, dai-nos a graça de vos servir com uma vida santa e alegre, por Cristo nosso Senhor. Brothers and sisters, I would like to wish you a happy Sunday, happy Easter, and a good holiday here on the island of Madeira. Welcome to the Cathedral of Funchal. Fratelli e sorelle, vorrei augurarvi una buona domenica, buona Pasqua per tutti, buona vacanza sull'isola di Madeira. Benvenuti nella Cattedrale di Funchal. E un particolare saluto a quelli che hanno arrivato oggi nelle crociere Costa. Buon soggiorno, frères et sœurs. Je vous souhaite un bon dimanche et de bonnes vacances sur l'île de Madeira. Bienvenue à la Cathédrale de Funchal. Caros irmãos, quero a todos desejar um bom domingo, uma boa semana. Vamos juntos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, construí a paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.